O Brasil realiza no próximo domingo uma das eleições presidenciais mais disputadas em sua história, com um resultado ainda imprevisível. O doutor em ciência política e professor da PUC-RS, Augusto Oliveira, nos fala desse clima pré-eleição. As eleições desse domingo elas estão marcadas por todo um processo difícil na política brasileira, que se desdobrou em uma crise econômica, uma crise de relações entre as instituições e uma crise do sistema político. Então, o resultado desse processo dos últimos 4 anos, talvez 5 anos, como não poderia deixar de ser, se tornou uma disputa difícil, uma disputa com problemas na sua estrutura e com um grau elevado de insegurança em relação aos seus resultados. Ao longo da campanha, diferentes fatos marcaram essa eleição como atípica. E a gente tem, então, desde esses fatos, como o incidente com o candidato Jair Bolsonaro, que poderia ter retirado ele da campanha de maneira trágica, até a sucessão da candidatura do ex-presidente Lula no limiar do prazo estabelecido, a questão agora da entrevista, a possibilidade de mudanças agora no final da eleição em relação à intenção de voto e, por fim, a possibilidade de haver ou não segundo turno. Todos esses fatos levam à constatação, também em relação ao insucesso até o momento da candidatura do PSDB, que é um partido forte, estruturado no nível nacional, em alavancar a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin. Esses fatores mostram como esta campanha ela foi atípica em relação às campanhas anteriores, o que demonstram ou refletem o estado avançado dos problemas políticos brasileiros no período recente. Será que vamos continuar com a crise política, independente do resultado? Certamente. Se tem uma questão que fica difícil de avaliar de outra forma, é o resultado de que as eleições, infelizmente, não possuem o condão de superar a crise política nacional por si só. A gente tem a possibilidade de vitória do candidato Jair Bolsonaro, que é uma candidatura que não traz as estruturas que permitiram o funcionamento do governo nos períodos passados, a relação com os partidos políticos, por exemplo, o que leva a dúvidas sobre como será gerido o próximo governo. Além disso, a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, ela traz de volta para a arena política de maneira muito mais próxima um player que estava afastado da política nacional, que são os oficiais, os ex-oficiais das Forças Armadas. A gente não sabe como vai ser a relação desse pessoal com as instituições políticas do período recente. A possível eleição do candidato do PT traz novamente toda a agenda que se desenrolou nos últimos anos em relação aos combates à corrupção, ao combate à forma de estruturar o governo por meio das trocas, e isso tudo também permite que o clima anterior das eleições contamine o próximo governo. Então, de uma forma ou de outra, os atores políticos que organizam a cena, eles estão contaminados com o período anterior, e essa contaminação não vai ser lavada nas águas das eleições. Então, a gente pode contar que, dentro do que a gente vê hoje como possibilidades mais aparentes, não existe uma superação da crise, mas sim um desdobramento dela a partir das eleições próximas. Este foi o doutor em ciência política e professor da PUC-RS, Augusto Oliveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.